pastor Alex. Aí não foi nesse dia, aí não foi. Ele sabia que o Nino ia, não foi, né? Mas eu quero aqui honrar o pastor Nino, a pastora Maria, sua esposa, seus filhos, e dizer quão grato nós somos pela vida deles, por tudo que ele tem sido. Eles têm dirigido aí uma área da nossa igreja, têm cuidado de uma célula, agora recentemente abriu uma célula na casa dele, né? Então é uma bênção muito grande. Fez agora a semana passada 35 anos, aleluia, né? Então uma bênção de Deus. Levanta a sua mão direita para cá. Pai, obrigado pela vida do pastor Nino. Aqui estamos nós, ó Pai, para receber do Senhor uma palavra. Pai amado, nós queremos ser cheios do Teu poder, da Tua graça e da Tua palavra, principalmente. Que o Senhor use a vida do pastor Nino. Obrigado pela vida dele, pela sua esposa, a pastora Maria, seus filhos. Obrigado porque essa família Te serve em espírito e em verdade. Pai, o nosso coração está aberto para receber o que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, a paz do Senhor. Que direi eu depois dessas coisas, né? O bom é que o apóstolo é um marqueteiro de mão cheia. Obrigado, viu, apóstolo? Fato é que eu fui jogar bola ontem também, né, pastor Alex? Eu não sei se foi o pastor Alex ou alguém. Alguém orou pelo meu joelho lá, foi você? Flávio, tem que orar pela vida do Flávio, que o meu joelho está ótimo. Eu caí, gente. Meu joelho deu uma torcida lá que eu só não chorei para não passar vergonha ontem, né? Mas aí uma mão poderosa colocou ali, orou, saí ali meio que arrastado, mas graças a Deus hoje está quase 100%, segunda-feira não dá para ir ainda, mas no sábado estarei lá novamente. E glória a Deus, tudo bem com vocês? Quero expressar a minha gratidão, meu amor, meu carinho por esta igreja, por esta casa, pela vida do apóstolo Joel e da Sandra, pela área verde, pelo Distrito Verde, pela equipe aí da Renovada Couple, a turma que está sempre comigo aí nos encontros com Deus, e a você que de alguma forma faz parte da minha história e da minha trajetória. Falar aos domingos de manhã é algo muito complicado, porque a gente tem que acordar primeiro, né? Mas para acordar você precisa dormir. E quem sabe que tem que pregar no outro dia para dormir é difícil. Mas é bom que aí Deus fala. E Deus tem falado muitas coisas para a nossa igreja, para as nossas famílias, durante todo esse período. E eu não sei você, eu como um pai de família, eu fico extremamente ansioso pelo mês de maio. Primeiramente, que eu completo 35 anos de idade todo ano, né? Já passei pelos 35. Aquele relógio já está valendo? Misericórdia. Então vamos lá. E depois, porque vem a campanha das famílias. E é sempre bom falar de família. Eu sou suspeito para falar de família, porque eu sempre digo, pela misericórdia do Senhor, eu sou extremamente privilegiado por ter a família que eu tenho hoje. Eu sei bem da minha história, bem da minha trajetória, tudo aquilo que eu fiz para não ter uma família hoje. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, me proporciona cada dia viver uma vida familiar. E eu já quero dizer para você assim, acredite, porque Deus tem uma família para você. Talvez essa família não seja uma família de sangue, mas uma família na fé, que vai fazer toda a diferença na sua vida. E nós temos então esse tema, né? A minha família no altar. E temos também hoje uma palavra que eu tenho certeza que Deus vai falar com o seu coração, como Ele tem falado comigo desde ontem, em todo o tempo, quando eu também penso em família. E o texto, e o tema é colocando a casa em ordem. Diz assim, repete comigo, colocando a casa em ordem. Agora fala assim, e isso depende somente de mim. Eu não posso lá na sua casa colocar a tua casa em ordem. Mas você pode colocar a sua casa em ordem. E o texto está no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1. É das passagens bíblicas mais interessantes do Velho Testamento em relação ao poder da transformação de Deus e, mais do que isso, do ouvido de Deus para um servo dele. A Bíblia nos diz assim, então, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele, então, o profeta Isaías. Filho de Amós, ele disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Forte essa palavra, né? O versículo 2 diz assim, que ele virou então, e chorou, e orou, e buscou ao Senhor. E eu quero parar por aqui. Esse texto, ele nos traz uma reflexão de um homem, que se você pegar a história de Ezequias, Ezequias não foi uma má pessoa. Ezequias, ele foi um rei
que cumpriu exatamente todos os propósitos de Deus para a vida dele, para aquele reino, o qual ele era rei, aquele que ele foi escolhido. Mas eu quero dizer para você, talvez Deus tenha colocado um reino na sua mão, e o reino que Deus coloca na sua mão é tudo aquilo que você administra, inclusive a sua família. A sua família faz parte também do reino que Deus deu para que você pudesse administrar. Talvez, assim como Ezequias, você é uma boa pessoa lá fora. Talvez tudo aquilo que você cumpre, tudo aquilo que você traz diante da sociedade, é algo que é agradável aos olhos do Senhor. A questão é, você precisa olhar para dentro da sua casa. Porque se Deus chamou o profeta Isaías para dizer para Ezequias que ele precisava colocar a casa dele em ordem, e ele era um homem que fazia as coisas conforme o coração de Deus, conforme a vontade de Deus, a casa dele estava em desordem. O reino dele crescia e prosperava. O reino dele era um reino alegre, feliz, porque ele cumpria no reino tudo aquilo que Deus mandava. Mas Deus deu um alerta para ele: coloque a sua casa em ordem. Fala assim, vixe. Mas é importante você entender que Deus é um Deus da misericórdia. A minha trajetória com Cristo começou lá na minha infância, através do pastor Walter Roveri, que eu trato como tio, mas quem me conhece mais pessoal, mais de próximo, sabe que eu tenho uma consideração real como um pai. Sempre foi um pai, sempre tomou conta, tanto de mim, da família, né, no modo geral. Mas eu tive o privilégio de morar na casa dele e fui ensinado assim. E fui ensinado a andar nos caminhos do Senhor. Porém, durante muitos anos da minha vida, eu me desviei. E mesmo, aparentemente, para a sociedade sendo uma pessoa boa, a minha casa aqui estava em desordem. A minha trajetória com Cristo aqui estava em desordem. E automaticamente eu não vou colher os frutos que Deus tem para mim quando você não está com a sua casa em dia. Quando a sua percepção de família, de condução de família, de reinar uma família, de conduzir uma família, não está em ordem. Eu sempre falo assim para os meus filhos, né? Os filhos crescem, né, gente? É uma bênção, né? Os filhos crescem, é uma bênção. Eles começam a ter opiniões. E começam a querer ter decisões também. Né, pastor Fih? Pastor Fih que lida com os jovens, né? E eu imagino o desafio que é o pastor Fih. Porque lá em casa são só 2. E são uma bênção, gente. O pastor Fih eu nem sei quantos tem. E eles querem ter opinião. E eu falo assim para eles: ótimo, legal você ter sua opinião. Mas entenda que aqui dentro é o meu reino. E são as minhas regras. É para você mesmo, filho, que eu estou falando. Você também precisa colocar essa questão na sua vida em ordem. E eles entendem de uma forma bem legal, assim. Eles entendem, sempre entendem, né? Graças a Deus nós temos um casal de filhos que eles realmente nos ouvem. Óbvio, eu vou ter que expor algumas situações aqui, né? Mas não é para envergonhar ninguém, a não ser o capeta. Os 2 são maiores de idade, os 2 trabalham, os 2 exercem, né? Fazem aí uma universidade. Um deles é federal, Jesus da Glória, é uma prova. Mas, às vezes, eles vão fazer algumas coisas, e até mesmo com a igreja, ou depois tem o after, a galera quer se reunir, quer sair, aquela coisa toda. Eles não saem da igreja sem antes me avisar, ou pedir a permissão aonde eles devem ir. Nós vamos lá para a casa do Renatinho da Yas, que está na moda agora. Não é? Está na moda essa casa aí. Eles me ligam e falam: papai, eu posso ir? Por que eu estou dizendo isso para você, filho? Você vai ser abençoado também como filho, como um futuro promissor, quando você dá prioridade à obediência aos seus pais. Existem 3 palavras, e elas foram citadas aqui na nossa imersão pastoral, que é lealdade, fidelidade e obediência. Se você for leal, obediente e fiel àquilo que os seus pais colocam para você, eu tenho certeza absoluta que você vai ter um futuro brilhante. Mas por que eu estou falando isso? Porque a casa deste homem certamente estava destruída. A casa deste homem certamente estava abalada. E isso, de uma certa forma, incomodou o coração de Deus. Deixa eu falar para você, nós sabemos a história depois de 15 anos, o que aconteceu com Ezequias. Porém, Deus deu a ele de arrumar a casa dele. Deus simplesmente poderia pegar aquela enfermidade naquele momento e falar: você foi um bom rei, você foi um bom homem, fez tudo aquilo que eu te pedi dentro desse reino, mas deu o seu tempo, vem para a glória. Mas Deus não fez isso. Eu quero dizer para você que Deus está preocupado em salvar a sua família. Deus está preocupado em salvar os seus parentes. Mas é você
quem vai fazer a diferença. A salvação quem dá é Ele através de Jesus, mas quem leva Jesus para essa família é você. E eu percebi que eu precisava fazer isso também. Então, no ano de 2018, no ano de 2008, foi quando eu retornei para essa casa, né? Assim como o nosso querido William, cadê ele que eu vi ali? De verdade, eu não lembro dele, mas tudo bem. Eu acho que ele também não vai lembrar de mim, né? Fato. Alguns detalhes. E eu tive a seguinte percepção na minha vida, na minha trajetória. Quando eu estava sentadinho no canto ali, era um retorno de encontro com Deus das mulheres, era o primeiro encontro com Deus da Renovada, no ano de 2008, se não me falha a memória, né, pastora Bárbara? Foi isso? Eu entrei convidada naquele dia, e sentei ali no cantinho, fiquei, eu chorava, eu nem sei que a palavra que foi ministrada, não me pergunte, mas eu lembro que eu chorava muito, e chorava, e chorava, e chorava. E, para quem sabe, a pastora Maria, ela tinha uma concepção em relação a crente muito doida. Ela odiava crente, essa é a verdade. Toma, tá pagando, viu? O quanto ela odiava lá, ela ama agora. A Jesus principalmente. E eu chorava muito. E aquele dia Deus falou comigo, naquela chegada de encontro, que eu precisava, de uma certa forma, colocar a minha casa em ordem. Quando Ele disse para mim, filho, você se lembra das vezes que eu falava para você, que você me dizia que você só voltava para Jesus o dia que você ouvisse a minha voz, dizendo, volte porque você quer voltar por mim, não voltar pelos outros, e não voltar porque as pessoas estão te convidando, porque o pastor volta e te convida, porque os seus primos te convidam, que eu falaria com você? Aí eu falei, lembro, Deus? Ele falou, pois hoje é o seu dia. Mas Ele disse para mim também, coloque a tua casa em ordem. Tanto que eu voltei não foi por mim, foi pensando no futuro dos meus filhos. Eu sempre conto essa história aqui, eu vou mais uma vez falar o dia que o apóstolo foi levar a ceia para o meu tio lá em casa. Meu tio ali acidentado do joelho, lembra, tio? Aí minha tia está ali também, a pastora Lourdes está ali, que é a irmã da minha mãe. E eu brinquei com ele, nossa, esse café da manhã, né? Não, isso aqui é para mim não, é para o apóstolo Joel que vem aqui, o apóstolo Joel. Falei, amém, né? Glória a Deus. E o apóstolo Joel sempre tive muito carinho por ele. Posso ficar aqui? Claro, pode ficar. E eu fiquei naquele dia. O apóstolo chegou, ministrou a ceia, conversou e fez a seguinte pergunta, como eu estava? Eu estou bem. Estou bem, apóstolo. Eu trabalho, meus filhos estão na escola, minha esposa está trabalhando. Foi tipo assim, né? Estava tudo bem. E aí ele perguntou, você está indo para alguma igreja? E eu, como um bom renovado, eu falei, não estou indo. Aí ele falou, volta para a igreja, leva seus filhos para a casa do Senhor, dê aos seus filhos a base que você teve, porque daqui 15 anos esse mundo vai estar terrível e você vai sofrer. E não foi uma palavra negativa para mim, quer dizer, para mim foi. Mas o Espírito Santo ficou remoendo aquelas palavras no meu coração há alguns meses, até o dia que eu retornei e sentei ali, porque era mais ou menos em abril que isso aconteceu, e no mês de agosto, se não me falha a memória, foi quando teve o primeiro encontro, em agosto mesmo, o encontro com Deus, eu estava ali. O que eu estou dizendo para você hoje? Deus está falando para você o tempo todo, se apegue aos pés do Senhor. E nós estamos na campanha do altar. E o apóstolo já começou falando uma coisa interessante aqui. Na maioria das vezes, nós vivemos uma crença de domingo. E eu vinha falando sobre isso com a pastora Maria, enquanto eu esperava ali para vir para a igreja. Eu falei para ela, sabe o que Deus tem falado para mim? Que nós não devemos ir para a igreja somente para cultuá-lo e achar que isso é o suficiente. Eu estou indo para a igreja hoje, eu cumpri o protocolo da fé, a minha semana está abastecida. Claro, se tem um lugar bom para você estar e deve estar todos os domingos, de manhã e à noite, é na igreja. Mas isso não é suficiente para você. Não adianta viver uma fé superficial, Deus quer muito mais do que isso. E tem mais, o altar não é para você trazer os seus problemas só. O altar, na verdade, é para que você entregue a sua adoração ao Senhor. Porque quando você vem e entrega a sua adoração ao Senhor no altar, sabe as suas dores? Sabe os seus dilemas? Sabe aquela pessoa que precisa de cura? Sabe aquela pessoa que precisa de salvação? Sabe aquela enfermidade que parece que é incurável? Aí sim, quando você entrega a sua adoração ao altar, você leva de bônus tudo isso atribuído em Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus porque Ele merece. E muitas vezes a nossa casa ela começa a entrar numa desordem, porque nós priorizamos algumas coisas que não devem ser, que são importantes, fazem parte da nossa vida, mas não deve ser a nossa prioridade. Lembra de uma coisa, Deus ele te colocou nessa terra com uma missão, e a missão é levar a palavra dEle.
E você pode ser muito bom em falar do amor de Cristo na faculdade. Você pode ser muito bom em falar de Cristo onde você trabalha, onde você anda. Isso é maravilhoso, continue usando este dom. Mas não esqueça, você tem uma família que precisa desse dom. Você tem uma família que precisa disso. Mas, pastor, você é tão chato assim com essas coisas? Sou, e meus filhos sabem disso. Nós não abrimos mão de servir ao Senhor. Quem já foi para o encontro com Deus de homens e de mulheres aqui? A grande maioria, né? Quem não foi ainda, só homens, levanta a mão. Um pouco. Mulheres, vocês irão em nome de Jesus. Dentro do encontro existe uma ministração que nós sempre fazemos um ato profético. E é uma ministração que impacta muitas vidas. Porque ali Deus restaura verdadeiramente. E esse ato profético, existe algumas simbologias que a gente usa ali dentro. Quem foi para o encontro sabe o que eu estou falando, né, gente? Sabe. E nós então pegamos ali, apresentamos diante da cruz aquele ato profético e depois nós tomamos posse daquilo. Vocês estão comigo aqui? E ali Deus começa a restaurar muitas coisas. E neste ato profético, já são 17 anos, eu faço a mesma coisa. Senhor, isso aqui, ó, é a minha família no altar do Senhor. Não importa a situação que eu precise. Eu não estou preocupado se eu vou ter dinheiro ou não para pagar a conta. Eu não estou preocupado se eu estou com uma enfermidade ou não. Mas uma coisa eu não abro mão. Senhor, essa aqui é a minha maior convicção. A minha família no seu altar. E essa semana passada nós tivemos uma estreia aqui. Né? Foi muito legal para mim como pai. Em ver o Lucas pela primeira vez na bateria, que foi um milagre, né? O Lucas, então, servindo. E para quem está com a gente, sabe que, pela misericórdia do Senhor mesmo, Deus, Ele sempre tem colocado os nossos filhos por coisas que, tipo, eu nem imaginava que isso fosse acontecer. O Lucas, ele passou por todo um processo de aprender a tocar violão, de não sei o quê, e não ia. Eu falei, não tem jeito, vai cantar. Não, cantar também não dá. Né? Puxou para mim, para minha esposa. Não, ela canta bem, né, pastor Fih? Ela canta bem. E então Deus operou um milagre na vida dele, aí usando a vida do pastor Fih. O Lucas, de repente, está tocando bateria. Eu falei, mas como assim? De onde veio isso? Mas não foi. Mas não foi. O pai tem uma coordenação que você nem imagina. Para jogar bola eu disfarço, agora com outra coisa não. E o que eu estou querendo dizer? Que quando você investe nos seus filhos, pai, quando você dá as prioridades corretas para os seus filhos diante do Senhor, as coisas começam a acontecer. É servir na igreja, desde pequenininho. Deixa eu falar, tinha dia que era impossível, eu não tinha vontade de vir para a igreja, mas eu vinha muitas vezes no sufoco, mas eu tenho que mostrar para os meus filhos quão importante é servir e estar aos pés do Senhor. Deixa eu falar para você, pai, teve vezes, mãe, que eu levei meus filhos para a célula sem ter combustível no meu carro. E era longe, era na Zona Leste. Né, pastor Marcos? Aí foi quando eu conheci o pastor Marcos Cerqueira nessa época. Aí olha como Deus é maravilhoso. Não tinha dinheiro. Teve vezes de eu escolher o que eu vou fazer este final de semana, para onde eu vou, porque eu não tinha dinheiro para levar. Mas para a célula, não tinha outra opção. E hoje eu colho os frutos disso. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. É muito bom, viu, apóstolo? É muito bom, pastores, estar num altar, ministrar a palavra, estar no encontro, estar à frente do ministério, tudo isso é muito bom. Gente, mas não troco isso. Quer dizer, eu não troco a minha família no altar por nada disso. Porque isso é mais importante para mim. A minha família, ela precisa... Porque, sabe uma crise que eu fico? Sabe quando a gente for chegar no céu e Deus falar assim, opa, está aqui o seu nome no livro da vida, quem que você trouxe? Olha, eu trouxe esse monte de gente, legal. Aí está lá o apóstolo Joel, né, com todos nós, sem a Sandra e o Pedro. Vai fazer sentido? Vai fazer sentido eu chegar no céu e não ter o Lucas, Eduardo e a Maria? Vai fazer sentido você chegar lá no céu diante do Senhor e não ter os seus filhos ali? Claro que não. A primeira multidão que Deus quer que você salve através de Jesus é a sua casa, é a sua família. Meu Deus, vamos correr. As pessoas hoje não se conectam mais com Deus. E algumas desordens começam a acontecer na sua casa. E a primeira delas é a desordem espiritual. Por que essa desordem espiritual vem primeiro? Porque não adianta, a nossa vida ela é atrelada totalmente ao céu. A nossa vida é totalmente dependente dos céus. E quando a gente não tem mais uma prioridade em buscar as coisas de Deus, quando a desordem espiritual chega, deixa eu te falar, tudo vai dar ruim na sua vida.
Eu não estou sendo um profeta do agouro, essa é a palavra, não sei. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que a sua vida está totalmente ligada a Deus. Você é a criação dele. Não tem como você desligar disso. Então busque, primeira coisa, orar a palavra de Deus. Porque você vir para a igreja também é bom, você ler a palavra aqui também é bom, você pegar aquelas cortes do Instagram, de vez em quando é bom, no YouTube, de vez em quando é bom, mas você ter a iniciativa de pegar a palavra e buscar a comunhão com Deus, então é maravilhoso. Isso precisa acontecer na sua vida. Você precisa orar, você procura, você tem que ter a palavra de Deus como uma prioridade na sua vida. Por exemplo, o apóstolo Joel acorda todo dia de madrugada. Eu nunca vi ele não dorme, né, Sandra? Não é possível. Ele está aqui, daqui a pouco ele está lá, daqui a pouco ele está lá. Nós já sabemos que aí, né, foi ele quem difundiu isso no Brasil. Mas às 6h30 da manhã ele está lá. Todos os dias. Essa semana teve um dia que foi mais atrasadinho, acho que na sexta, né? Demorou um pouquinho, até perdi. Mas todos os dias ele está lá. E isso ele está dizendo para você assim, irmão, filho, filha, busque ao Senhor. É em todo o tempo. Você não depende só de estar no domingo para buscar ao Senhor. A célula faz parte da sua vida. As coisas que acontecem na igreja, nós temos tantas coisas com as mulheres, com os homens, com os casais, com os adolescentes, com os kids. Nós temos tudo, uma mistura perfeita, completa, para que a sua família possa crescer, se consolidar nas mãos do Senhor. Nessa época que nós levávamos o Lucas e a Duda para a igreja, para a célula pequenininho ainda, alguns pais iam falar assim para mim, nossa, eu vejo os seus filhos tão bem, o que está acontecendo, o que você faz? Eu falava, eu só levo para a célula e para a igreja. Só isso. Sabe o que já aconteceu? Um dia o pai, não, meus filhos podem participar da célula? Eu falei, pode, vai lá com a gente, não tem problema nenhum. Quando o pai ficou sabendo da distância, falou, não, é muito longe. Eu nem vou falar onde estão os filhos agora. Porque a prioridade dele nunca foi cuidar da família. Não meça a distância, não meça esforço para consolidar os seus filhos no altar. A sua família, ela precisa estar diante do Senhor. E não depende de mim para que a sua família esteja. Depende da sua atitude. Porque Ezequias fez isso. Ezequias, o que ele fez? Ele chorou, ele se compadeceu daquela situação e Deus deu a ele a oportunidade dele consertar a casa dele. Não era o reino que estava com problema. Talvez a sua casa, tudo aquilo que você está administrando está indo aqui, mas talvez a sua família está indo de mal a pior. Desordem relacional. Essa é outra coisa que acontece dentro da sua casa. Pais e filhos estão distantes, moram no mesmo lugar, mas estão distantes. Não se comunicam, não se conectam, não buscam ter ali aquela interação. Jesus, e o tempo está passando, eu vou parar de olhar para esse negócio. Não busca estar junto, não senta mais à mesa, não tem mais comunhão. É algo incrível. E quão bom é estar em comunhão. Hoje, a Maria está vivendo um momento muito legal na vida dela. Ela está tendo 3 noites da semana sozinha, em casa. É muito bacana. Porque Deus vai realizando sonhos, né? Então, em crescimento da família, né? A família vai crescendo, vão chegando naquela fase mais adulta. E aí, então, o Lucas ingressou numa universidade, que é o sonho de todo pai, ver um filho ingressar numa universidade, se não precisar pagar, melhor ainda. E Deus foi zeloso comigo nisso também. Em seguida, a Eduarda também passou essa fase de colégio, tudo, começou a trabalhar, passou um ano, né? Ingressou na faculdade também. E eu tinha um sonho. Falei assim, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, gente? Né? Eu quase não, minha vida está muito ociosa. Renovada ter ociosidade não dá, mas minha vida estava ociosa. E aí eu arrumei uma universidade, falei, não, eu vou fazer um curso no nível superior que eu tenho que usar isso para o reino. E Deus me deu uma estratégia, e aí então eu comecei a usar também, a frequentar uma universidade fazendo um curso específico, para que eu quero usar no meu ministério também. Agora a Maria, então, ela tem 3 dias de férias. Aí você pensa que você chega lá, ela está alegre, está feliz, ela está triste porque ela está sozinha, ela não gosta de ficar sozinha, ela não vive sem a gente. Fala amém, pelo menos você. Aí você chega em casa, a casa está toda organizada, porque ela está sozinha, então ela arruma tudo. Aí daqui a pouco chegam os 3, aí desarruma tudo de novo. E quando o apóstolo falou, quem manda lá em casa? Lá em casa é muito claro quem manda, apóstolo. E eu vou dizer para o senhor, a vida é minha e eu faço dela tudo aquilo que a minha esposa deixar. Eu não vivo sem ela. E a Maria também tem um grande testemunho de transformação, em nome de Jesus. E tudo isso acontece pela a desordem nas prioridades. Você começa a priorizar tudo aquilo que não é bom para a sua família. Deixa eu te falar uma coisa, trabalhar é sempre bom e nós precisamos, e o trabalho ele traz, né, a dignidade para nós, financeira e tudo mais, e isso é maravilhoso. O seu lazer, tudo isso é legal. A internet também é legal. O YouTube também é legal. Tudo isso é legal quando você usa isso com inteligência, com sabedoria e com discernimento. Agora, quando isso começa a trocar o lugar do relacionamento com a sua família,
perdeu o propósito. Vocês ficaram com uma cara, acho que eu fui duro demais agora, posso, me perdoa. Todas essas coisas vêm antes da sua casa nas nossas vidas. E quando isso começa a acontecer, quando essa troca de prioridade começa a acontecer na nossa vida, essa desordem se instaura. E a gente começa a perder o controle. Fala assim, porém, Deus é um Deus de uma nova chance. Talvez a sua casa está precisando de alguns ajustes. Talvez Deus tem coisas para entregar para você e está dizendo para você, assim como Ele falou para Ezequias, olha, coloca a tua casa em ordem. Uma coisa é certa, Ezequias já estava determinado que daqui a alguns anos ele iria estar com o Senhor. Você aqui tem muita promessa para cumprir na sua vida, até que esse dia chegue. Mas Deus estava dizendo assim, ó, eu quero te dar a chance de você viver a plenitude em todas as áreas da sua vida. Eu quero dar a chance de você ver a sua família prostrada aos meus pés. Eu quero dar a chance de olhar para você e ver os seus filhos e você dizer assim, ó, Deus, muito obrigado, Senhor. A coisa que eu mais venho fazer no altar, quem me vê às vezes no altar aqui acha que eu sou problemático, apesar de ser em algumas coisas, mas não é, gente. Eu venho aqui para agradecer. Deus, eu nem sou digno. Eu nem sou digno de tudo isso, mas não precisa de dignidade, nem de merecimento, porque Deus, Jesus, através de tudo aquilo que Ele tem feito, Ele é a graça imerecida. E tudo aquilo que acontece de bom na minha vida, eu não atribuo na minha capacitação, na igreja que eu frequento, nem nada, somente a Cristo, porque é Ele quem faz. A minha vida é totalmente determinada, totalmente direcionada para Ele. E eu quero que vocês entendam, que eu falo para os meus filhos assim, não importa o que vocês vão fazer, o que importa é que vocês estejam diante de Deus, e só isso para mim basta. Porque quando as pessoas estão, como nós estamos, diante do Senhor, convictos na nossa fé, determinados em buscar ao Senhor e as coisas do céu para nós, eu não tenho que me preocupar com as demais coisas. A palavra já diz isso. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí a gente fala assim, uau, e as demais coisas? Deixa eu te falar, se você pegar o texto antes, ele fala de umas coisas que já as pessoas estavam se preocupando. O que eu quero dizer para você é assim, ó, não sei o que os meus filhos vão fazer daqui para frente, desde que estejam na casa do Senhor. Desde que a profissão que eles exerçam seja para honrar o Senhor. Desde que aquilo que eles buscam para a família, para a vida deles futura, seja para buscar ao Senhor. Eu não abro mão disso, né, filhos? Vai para a igreja agora ou vai de noite? Eu não pergunto se eles vão. Eu determino. Qual é o culto que você vai hoje? Hoje foi assim, né, Magrão? Abri a porta e falei, filho, você vai para a igreja? Ou você vai agora ou vai de noite? Vou agora. Vamos agora. Mas é porque ele estava acordando ainda. E se ele não viesse agora, você pode ter certeza que ele está sentadinho aí no culto das 18. Porque não é porque ele está na maioridade e pode definir algumas coisas da vida dele. É porque dentro do meu reino, quem reina é o Senhor. E se o Senhor é minha prioridade, Ele tem que ser minha prioridade no domingo de manhã, no domingo à tarde, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, onde quer que eu ande, Ele sempre vai ser a minha prioridade. Jesus, deixa eu correr. Talvez você esteja então como Ezequias precisando de uma segunda chance, mas você tenha aberto algumas brechas na sua vida por conta das desordens que estejam acontecendo aí. E eu não estou aqui para acusar ninguém. Esse é o fato. O bom de orar pela família toda no altar é que você chama a família toda, né? E aí você já se ajusta com Deus. Mas dentro do seu coração, eu já gostaria que você começasse a pensar em algo que precisa ser ajustado. Deus está dando essa oportunidade para você nesta noite. E a pergunta que eu faço para você é, como está a sua casa? Precisa de mudar algo? Existe algo que precisa ser mudado, que precisa ser colocado em ordem? Talvez este algo seja perdão. Será que dentro da sua casa tem perdão para ser liberado, para que a sua casa possa ser colocada em ordem? Será que o tempo precisa ser organizado, reorganizado na sua casa? Será que as prioridades estão no lugar certo, na sua vida e dentro da sua casa? Quero que você entenda que o dia que eu determinei na minha vida, nesse altar, e era mais ou menos nesse cantinho, que eu sentava desse lado aqui, eu não sei por que eu mudei para lá depois, mas eu sentava aqui, aí depois eu fui para lá, não sei por quê. E nesse cantinho aqui eu lembro que eu chorava muito, e Deus falou comigo daquele dia de uma forma muito poderosa. Só que eu tive alguns problemas, alguns dilemas, alguns desafios, lembrei, pastor Alex. A minha esposa não gostava de crente, se deu mal.
porque sobre a minha vida tinha uma promessa. E de vez em quando eu até falo, Deus permitiu que eu me desviasse para que ela pudesse conhecer Jesus. Deus me usou lá na minha ignorância para isso. Glória a Deus. Misericórdia, sabia? E naquele dia Deus realmente mudou a minha vida. E eu lembro que quando eu comecei a voltar para a igreja, ela não quis vir. Eu falei assim para ela, deixa eu te falar uma coisa. Eu nem sei o que você quer para a tua vida. Eu nem sei o que você busca. Essa era uma verdade. Mas uma coisa eu sei. O que eu quero para mim e para os meus filhos. E disso eu não abro mão. Então, com todo amor e carinho, falei, arrume as crianças todos os domingos, pois elas vão comigo para a igreja. E vou te falar uma coisa, aquele dia eu coloquei meu casamento em risco. Mas eu tinha uma convicção. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas. E se tinha uma promessa sobre a minha vida, eu tinha certeza que em um futuro bem próximo, ela estaria prostrada ao altar do Senhor. E hoje é mais crente do que eu. Acho que é natural, né? Glória a Deus. O que seria de nós sem nossas mulheres? Então a Maria ela teve esse momento de conversão e Deus começou a nos levar em alguns lugares. E os lugares que Deus começou a nos levar foi justamente na nossa parentela, onde ela teve a oportunidade de levar a salvação para o irmão dela, um outro irmão também que nós conseguimos evangelizar e se converteu. No ano passado, nós fomos até o sertão do Piauí, aleluia. Mas também no sertão do Ceará, da Bahia. Já passei por todos esses aí, viu, irmão? Nordeste é comigo mesmo, adoro. E lá o pai dela poder confessar Jesus como Senhor e Salvador, com uma estratégia que Deus deu para ela. Deu para perceber a importância que é você ter a sua casa em ordem? A sua casa em ordem, você nem precisa falar para as pessoas quem você serve. As pessoas vão olhar para a sua família e vão dizer, alguma coisa diferente nesse lar tem. Por que as coisas acontecem desta forma? E parece tudo tão natural, e é natural. Dentro da faculdade esses dias, nós estávamos conversando sobre um determinado assunto, né? A faculdade quase não traz assunto polêmico. E eu confesso para vocês que eu sempre preservo, né, a minha imagem. Eu procuro me expor o mínimo possível, principalmente assim aí fora. E naquele momento Deus me tocou de uma forma poderosa. E eu falei assim, olha, você já foi em tudo quanto é lugar, né? E nada deu jeito. Aí a pessoa falou, não deu, continua acontecendo a mesma coisa. Eu falei, é que você não deu a oportunidade para o único que possa fazer a diferença na sua vida. Todos os lugares que você foi, nunca te apresentaram a oportunidade que eu vou te dar agora. Existe uma única coisa que pode ajustar isso aí na sua vida. Aí, pergunta para mim, o que é? Ela não perguntou, gente. Aí eu falei, você quer saber? Ela falou, eu quero. É Jesus. Ela falou, eu quero ir na tua igreja. Eu quero ir na tua igreja, nem convidei. Estou há 4 semanas com torcicólogo, porque toda semana eu convido e eles falam, não, hoje eu vou. Até mudei de horário no culto, né, apóstolo? Aí eu fico o tempo todo olhando para trás, assim, falo assim, miserável, não veio ainda. Mas vai vir. Mas vai vir em nome de Jesus, eu estou declarando. E o dia que a pessoa entrar aqui, eu tenho certeza que nós não vamos nem precisar orar. Nós não vamos nem precisar impor as mãos, porque a hora que ela receber a glória de Deus aqui, todos esses dilemas vão embora. Porque o altar do Senhor fala. E o que eu quero dizer para você, irmão, traga para o altar a sua adoração. Saia da sua casa não para buscar algo, mas para entregar algo de você para Deus. Porque uma coisa é certa, quando você entrega no altar do Senhor a sua vida, a sua direção, tudo aquilo que você faz, Ele já te entrega. O fato de você estar aqui, Ele já está te dando. Você pode sair daqui tipo, mas não aconteceu nada na minha vida, essa palavra nem falou comigo. Você que pensa. A hora que você sair, as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, seu olhinho está diferente hoje. Porque o olho da pessoa fala, a postura da pessoa fala, o semblante da pessoa fala. A gente anda pelos corredores, sabe quando a pessoa está bem, quando não está. A gente pergunta, irmão, está tudo bem? Tudo na paz. Lá por dentro está um turbilhão. E a gente sabe, nós sabemos, viu? Nós sabemos. E Deus sabe mais ainda. Estou querendo dizer para você, Deus pode mudar a história da sua família. Mas isso vai depender de você. Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós então vamos para esse momento final do nosso culto. E como eu disse, eu não quero julgar ninguém. Eu não estou aqui para apontar nada para ninguém. Eu só estou querendo dizer para você que essas coisas eu procuro aplicar na minha vida. E isso dá reflexo. Como eu disse, eu não estou preocupado se a minha conta bancária vai estar positiva ou negativa, mas o homem de Deus tem que andar com a conta positiva, amém?
A família de Deus tem que andar sempre no azul, amém, apóstolo Nailton? Superabundando, né? A graça. Isso é maravilhoso, mas tudo isso é reflexo da sua conduta, na sua fidelidade, na sua lealdade e na sua obediência. E eu gostaria de fazer um convite especial para você. Você tem alguma coisa aí, eu gostaria que a minha família viesse comigo aqui agora. Se você precisa colocar algo em ordem na sua casa, não importa o que seja. Talvez o problema da tua casa é você. Talvez você é o que precisa ser colocado em ordem. Eu quero te convidar nesta manhã para que você venha para o altar. Você pode aplaudir ao Senhor pela família linda, maravilhosa. Talvez o Lucas veio combinando com o papai hoje. Ó. O cara é fera. Baterista agora, viu, gente? Deixa eu falar uma coisa aqui, não é para promover nada. O que eu quero promover no seu coração é, se Deus fez isso aqui na minha vida, na minha família, Ele pode fazer coisas maiores na sua. Porque a mesma promessa que está sobre a minha vida está sobre a sua. Porque quando a palavra sai do altar, essa palavra é para atingir você. E talvez na sua casa precise de ser colocado algo em ordem. Como um dia eu precisei vir nesse altar e colocar em ordem a minha vida. E ainda estou colocando. Deus tem muita coisa boa para fazer ainda. E eu tenho certeza que vai depender muito de mim. Eu quero fazer esse desafio para você. Se você está precisando de colocar algo em ordem, vem aqui na frente. E se você estiver com a sua família, vem com a família toda. Vem com a família toda porque é um tempo de restauração. E eu sei que os pastores também têm família, né? Mas nós já estamos preparados como família pastoral para orar, para abençoar a sua vida. De repente existe algo que você gostaria de falar para um dos pastores, olha, eu preciso ajustar isso. Esse é o tempo que você tem para fazer isso. Nós vamos orar e vamos abençoar a sua vida. E a tua casa vai ser uma nova casa a partir de hoje. A tua família vai ser uma nova família a partir de hoje. Como eu disse, eu vou repetir. Não depende de mim, não depende da minha família, não depende da família pastoral, não depende do apóstolo. Nós apenas podemos alertar e falar para você e trazer a palavra profética. Existe a promessa sobre a sua vida, que a sua casa é para prosperar, que a sua casa é bendita. E tudo isso não é porque nós merecemos, é porque Deus ele tem uma bondade extrema para as nossas vidas. E eu gostaria de que você colocasse isso no altar, diante do Senhor. Mas que agora você não viesse aqui pedir isso. Que você viesse agora adorar ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer na tua casa, por aquilo que Ele vai fazer na tua família. Adore ao Senhor já como uma expressão de gratidão. Externa a sua gratidão e adoração ao Senhor por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer na sua família. E eu tenho certeza que lares aqui serão restaurados, famílias aqui serão curadas, física, emocional, espiritual. Todas as áreas da sua vida serão tocadas em nome de Jesus. Pastores, eu gostaria de pedir para os pastores ir intercedendo, colocando a mão. Se você tiver algo que você precisa falar, eu preciso falar isso, fala bem baixinho aí no ouvido do pastor, que o pastor vai orar, vai atender a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os pastores vão tocando em cada família, vão tocando em cada vida, em cada lar, vai profetizando mesmo, e que você vai aí declarando, Senhor, a ordem no Senhor, um tempo novo do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre tudo aquilo que você tem sonhado, quantas coisas o inimigo deve ter roubado de você durante esse tempo, a sua comunhão com o Senhor, quanto você deve ter perdido, e o Senhor está dizendo para você nesta manhã, ei, ainda dá tempo, somente me busque, faça assim como o rei Ezequias, ele precisou chorar, ele precisou virar a cara dele para a parede, chorar, orar e reconhecer as coisas que ele fazia de errado, para que a casa dele pudesse entrar em